Sou grato pelo coro e pela apresentação esta manhã, que falou a respeito do Salvador, e sou grato também por ouvir uma das músicas que esse é o Cristo, que era preferida por James A. Faust. Ao sentar próximo, eu perguntei a ele, como estão seus filhos? Ele disse, quando o presidente Faust sentava naquela cadeira, era o que ele viria perguntar. Eu não estou surpreso, porque o presidente Faust era um exemplo perfeito de um discípulo de escravo, descrito nessa spoken word hoje. Eu lembrava que quando eu era criança, eu pensava, puxa, quando eu crescer eu quero ser como o presidente Faust. Quando nossos filhos ainda eram muito pequenos, eu passei a notar alguns acontecimentos do nosso cotidiano. Deixe-me contar como isso começou. Certa noite, voltei para casa tarde após uma designação da igreja. Já estava escuro. Surpreso, avistei meu sogro, que morava perto de nós, ao me dirigir à porta da frente. Ele carregava nos ombros uma pilha de canos e andava a passos largos, com roupas de trabalho. Eu sabia que ele estava construindo um sistema para bombear água de um riacho morro abaixo até a nossa propriedade. Ele sorriu, cumprimentou-me em voz baixa e seguiu o caminho no escuro para continuar o trabalho. Andei em direção à nossa casa, pensando no que ele estava fazendo por nós. E assim que cheguei à porta, ouvi na minha mente as seguintes palavras: não estou dando essas experiências apenas para você. Anote-as. Entrei. Não fui para a cama, embora estivesse cansado. Peguei algumas folhas e comecei a escrever. Ao fazê-lo, compreendi a mensagem que ouvira na minha mente. Eu devia escrever para que meus filhos lessem, no futuro, como eu vira a mão de Deus abençoar a minha família. O avô não precisava fazer o que estava fazendo por nós. Ele poderia ter delegado a tarefa a outra pessoa ou simplesmente não ter feito nada. Mas ele estava servindo a nós, sua família, como sempre fazem os discípulos de Jesus Cristo que assumiram convênios. Eu sabia que isso era verdade, e assim escrevi a respeito, para que meus filhos se lembrassem um dia, quando precisassem. Escrevi algumas linhas diariamente durante anos. Não falhei um único dia, por mais cansado que estivesse, nem por mais cedo que precisasse acordar no dia seguinte. Antes de escrever, refletia sobre a pergunta: vi a mão de Deus se estender para tocar a nós, nossos filhos, ou a família hoje? Com a continuidade, algo começou a acontecer. Ao relembrar o dia, via evidências do que Deus fizera por algum de nós e que eu não reconhecera nos momentos mais atarefados. À medida que isso ocorria, e era frequentemente, percebi que fazer um esforço de memória permitia a Deus me mostrar o que realizara. Algo mais do que a simples gratidão começou a crescer no meu coração. Meu testemunho aumentou. Adquiri uma certeza cada vez maior de que o Pai Celestial ouve e responde nossas orações. Senti maior gratidão pelo efeito enternecedor e purificador da expiação do Salvador. E fiquei mais confiante de que o Espírito Santo pode fazer-nos lembrar de tudo, mesmo coisas que não notamos ou que não nos chamaram a atenção quando aconteceram. Passaram-se os anos. Meus meninos hoje são homens feitos. De vez em quando um deles me surpreende ao dizer: pai, eu estava lendo no meu exemplar do diário sobre a época em que... E então me conta como a leitura de algo ocorrido há tanto tempo o ajudou a perceber algo feito por Deus em sua época. Meu objetivo é exortá-los a achar maneiras de reconhecer e recordar a bondade de Deus. Isso fortalecerá nosso testemunho. Talvez vocês não tenham um diário, talvez não mostrem os registros que mantêm as pessoas a quem amam e servem. Mas tanto vocês como elas serão abençoados se recordarem as obras do Senhor. Devem estar lembrados do hino que às vezes cantamos: conta as bênçãos, dizes de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez.
Não vai ser fácil lembrar. Por causa do véu que nos cobre os olhos, não recordamos como era a nossa vida ao lado do Pai Celestial e de seu Filho amado Jesus Cristo, no mundo pré-mortal. Nem podemos com os olhos físicos, ou somente com a razão, enxergar a mão de Deus em nossa vida. Para vermos tais coisas, precisamos do Espírito Santo, e não é fácil ser digno da companhia do Espírito Santo num mundo iníquo. É por isso que esquecer a Deus é um problema recorrente entre seus filhos, desde o início do mundo. Pense na época de Moisés, quando Deus enviava maná e, por outros meios miraculosos e visíveis, dirigia e protegia seus filhos. Ainda assim, o profeta admoestou as pessoas que tinham sido tão abençoadas como os profetas sempre fizeram e sempre farão. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. O desafio de recordar foi sempre maior para quem é abençoado em abundância. Quem é fiel a Deus recebe proteção e prospera. Isso resulta do serviço a Deus e da obediência a seus mandamentos. Mas com essas bênçãos vem também a tentação de esquecer a sua origem. É fácil começar a achar que as bênçãos não provêm de um Deus amoroso, de quem somos dependentes, mas de nossa própria força. Muitas e muitas vezes os profetas repetiram esse lamento. E assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, sim, aumentando seus campos, seu gado e seus rebanhos de ouro e prata, e toda sorte de coisas preciosas de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida, livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra, sim, e em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Sim, e isto em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. E o profeta prosseguiu, sim, quão rápidos em se ensoberbecerem, sim, quão rápidos em se vangloriarem, em praticarem toda sorte de iniquidades, e quão lentos são em se recordarem do Senhor seu Deus, e em dar ouvidos a seus conselhos, sim, quão lentos em trilhar os caminhos da sabedoria. Infelizmente, não é só a prosperidade que leva as pessoas a esquecerem-se de Deus. Também pode ser difícil recordá-lo quando nossa vida vai mal, quando estamos em extrema pobreza, quando nossos inimigos prevalecem contra nós, ou quando somos acometidos por doenças graves. O inimigo de nossa alma pode transmitir sua mensagem maléfica de que não há Deus, ou caso exista, não se preocupa conosco. Então custa ao Espírito Santo nos trazer à memória uma vida inteira de bênçãos concedidas pelo Senhor, desde a infância e mesmo em nosso infortúnio. Há uma cura simples para o terrível mal de esquecer Deus, suas bênçãos e suas mensagens para nós. Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos, quando estava prestes a ser crucificado, ressuscitar e retirar-se da presença deles para ascender em glória ao Pai. Eles estavam preocupados, desejosos de saber como conseguiriam perseverar quando ele não estivesse mais em seu meio. Aqui está a promessa que se cumpriu para eles e pode cumprir-se para todos nós hoje. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A chave para essa lembrança que gera e conserva o testemunho é receber a companhia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a ver o que Deus já fez por nós. É o Espírito Santo que pode ajudar aqueles a quem servimos a verem o que Deus fez por eles. O Pai Celestial nos concedeu um meio simples para termos a companhia do Espírito Santo, não apenas uma vez, mas continuamente em nosso cotidiano agitado. Esse método é repetido na oração sacramental.
Prometemos recordar sempre o Salvador, tomar sobre nós sobre o seu nome e guardar seus mandamentos. E recebemos a promessa de ter seu Espírito conosco. Essas promessas se entrelaçam de modo maravilhoso para fortalecer nosso testemunho e, por fim, por meio da expiação, para transformar nossa natureza ao cumprirmos nossa parte da promessa. É o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é o Filho amado de um Pai Celestial, que nos ama e deseja que tenhamos a vida eterna com Ele em família. Mesmo quando temos apenas um início desse testemunho, sentimos o desejo de servi-lo e guardar seus mandamentos. Ao persistirmos, receberemos os dons do Espírito Santo para nos dar forças em nosso serviço. Passaremos a ver a mão de Deus com maior clareza, a tal ponto que terminaremos não só por recordá-lo, mas por amá-lo, e, graças ao poder da expiação, por nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Vocês poderiam perguntar, mas como esse processo pode iniciar-se no caso de alguém que não reconhece nada sobre Deus e afirma não recordar nenhuma experiência espiritual? Todos já passaram por experiências espirituais, mesmo sem as terem reconhecido. Ao vir ao mundo, todos recebem o Espírito de Cristo. O livro de Moroni descreve seu modo de agir. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele à prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com o conhecimento perfeito, que é de Deus. Mas tudo o que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber, com conhecimento perfeito, que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Portanto, vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente, na luz de Cristo, diferenciar o bem do mal. E se vos apegardes a tudo o que é bom, e não o condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. Assim, mesmo antes de as pessoas terem direito aos dons do Espírito Santo, após serem confirmadas membros da Igreja, e mesmo antes de o Espírito Santo lhes confirmar a verdade antes do batismo, elas vivem experiências espirituais. O Espírito de Cristo já as convidou, desde a infância, a fazerem o bem e as alertou contra o mal. Elas têm lembranças dessas experiências, mesmo que ainda não tenham reconhecido sua fonte. Essas lembranças lhes voltarão à mente quando ouvirem a palavra de Deus. Recordarão a sensação de alegria ou tristeza ao aprenderem as verdades do Evangelho, e essa lembrança lhes agradará ao coração para permitir que o Espírito lhes testifique. Isso as levará a guardar os mandamentos e a desejar tomar sobre si o nome do Salvador. E ao fazerem-no nas águas do batismo, ao ouvirem as palavras, recebem o Espírito Santo. Proferidas por um servo autorizado do Senhor, sua capacidade de sempre se recordarem de Deus aumentará. Testifico-lhes que os sentimentos cálidos que vivenciam ao ouvirem a verdade proclamada nesta conferência provém do Espírito Santo. O Salvador, que prometeu enviar o Espírito Santo, é o Filho amado e glorificado do nosso Pai Celestial. Esta noite e amanhã à noite, ao orarem e ponderarem, sugiro que façam a pergunta: Deus mandou uma mensagem destinada a mim? Eu vou fazer isso. Eu vi a sua mão sobre minha vida e sobre meus filhos? E então preservarei essa lembrança para o dia em que eu e meus entes queridos precisarmos recordar o quanto Deus nos ama e o quanto necessitamos dele. Testifico que ele nos ama e nos abençoa, mais do que a maioria de nós reconhece. Sei que isso é verdade e sinto alegria ao recordá-lo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.